Estamos ao vivo também pelo Facebook. Muito bem, então hoje nós estamos com tudo em riba, tudo funcionando na mais perfeita ordem, graças a Deus. Vamos seguir o nosso Boa noite, barquinho. pessoal do Face. Bom estar novamente aqui com vocês. Hoje nós vamos começar a falar sobre uma coisa pequenininha que pode ser grande. Quando eu pensei nesse tema, eu lembrei do grão de mostarda, né? Jesus disse que o grão de mostarda é como o reino de Deus, menor das sementes, e dá uma das maiores árvores frondosas. Quem já viu um pé de mostarda vai ver uma árvore impressionantemente frondosa. Não é sem razão que ele dizia que as aves do céu vinham e se aninhavam no pé de mostarda, apesar de ser uma semente tão pequenininha. A semente do pé de mostarda, se você pegar a cabeça de alfinete, era do tamanho ou menor até, dependendo da cabeça do alfinete. Então é impressionante mesmo, com uma semente tão pequena, consiga dar uma árvore tão grande. Isso significa dizer que pequenos começos podem dar grandes histórias, né? A sementinha de mostarda é uma que a gente usa aqui na orelha quando faz tratamentos de acupuntura, inclusive, né? Que a gente coloca as sementinhas aqui, elas são bem pequenininhas, são aquelas que ficam aqui aqui nas partes externas aqui. E é muito interessante que realmente pequenos começos podem dar grandes histórias. E eu lembro bem que eu já tive circunstâncias na minha vida em que eu acabei fazendo a coisa errada por não sair fazendo a coisa pequena, querer sair fazer a coisa grande. Ela foi maior no início do que foi no final. Isso não é nem um pouco sábio. Isso que você está falando, Jansen, é uma coisa muito interessante, até da gente ver em corridas, né? Às vezes a pessoa sai para uma corrida e ela larga com todo o gosto de gás e vai correndo, dispara na frente de todo mundo e daqui a pouco vai perdendo gás. Já fiz isso. Sabe, por experiência própria, né? Vai perdendo gás e aí acaba não conseguindo chegar até o final, né? Nós nunca precisamos, a Bíblia diz para a gente não desprezar os humildes começos. Então, humildes começos levam a grandes coisas. Todas as verdades, elas são ditas por meios diferentes, por bocas diferentes, mas elas vêm chegando para a gente, né? Uma outra pessoa já disse também que toda semente guarda em si um grande pomar, e felizes aqueles que sabem olhar para isso, né? Tem um trechinho na Bíblia que eu acho muito interessante, que um profeta pediu que o ajudante dele subisse até o alto de um monte. Eles estavam orando e pedindo por milagres, e ele pediu que o ajudante dele subisse até um alto monte e que olhasse, e a terra já estava passando por uma seca muito grande há muito tempo. Os povos estavam sofrendo ali com aquela grande seca, e o servo tinha que subir e olhar se tinha alguma nuvem. E o servo subiu e disse que não tinha nenhuma nuvem. E ele falou para aquele rapaz subir 7 vezes. E na 7ª vez, o ajudante daquele profeta falou: olha, eu estou vendo uma nuvenzinha pequenininha lá na linha do horizonte, ela tem mais ou menos o tamanho da mão de um homem. Então ele olhava para o céu e via aquela nuvem pequenininha do tamanho de uma mão. E então aquele profeta falou: desce correndo e avisa o rei que está vindo uma grande chuva, uma chuvarada por aí. E a Bíblia conta que, enquanto isso, veio uma grande chuva e que regou aquela terra inteira. E foi uma chuva muito grande mesmo. Se a gente olhar para a física diz isso de uma outra forma. Se a gente olhar para a física quântica diz isso de uma outra forma, né? A gente tem teorias aí sobre a dupla fenda, a gente tem a forma que a física quântica se refere a Deus como o campo das infinitas possibilidades, e a gente tem, dentro da nossa cultura, dentro
de milênios e milênios que a gente vem tratando disso, aquele elemento chamado fé, que hoje tem sido, fé e milagres têm sido meio que explicados por toda a ciência hoje em dia, né? A gente só conhecia como, isso aqui é um grande milagre, e hoje a gente está vendo que como a gente carrega dentro da gente mesmo toda a possibilidade de mudar uma história, de mudar uma realidade, de novos destinos, de recriar um destino, baseado nisso que a gente vem conhecendo há tanto tempo como fé. A física quântica fala desse campo das infinitas possibilidades, ou seja, todas são infinitas, todas elas já existem. É como se eu gosto sempre de brincar com fazer um comparativo com aquela máquina antiga, as jukebox, que tinha, né, assim, em certos restaurantes, em certos lugares, aquela máquina grande que você ia lá, botava uma moedinha e escolhia uma música. Tinha várias músicas ali dentro e você escolhia uma delas. Campo das infinitas possibilidades é mais ou menos isso, só que aquela máquina tinha uma capacidade de mais ou menos uns 100 discos, e a gente pensar em campo das infinitas possibilidades, todas elas existem, e eu posso ir lá e escolher uma que seja melhor para mim. Então, a gente não precisa desprezar os humildes começos. Às vezes, a gente quer começar alguma coisa e a gente já queria começar assim, com tudo muito grande, com tudo muito já pronto, com tudo muito já estruturado. E aí, enquanto a gente não tem assim, uma mega estrutura, a gente acha que a gente não pode começar. E aí, se a gente não começa nada, a gente fatalmente não vai ter nada. É muito importante que a gente comece. Eu gosto sempre de repetir uma frase que diz assim: feito é melhor do que perfeito. Se a gente fica esperando as condições climáticas e o nosso ânimo, todas as coisas do mundo estarem perfeitamente maravilhosas, a gente acaba nunca começando nada. E se a gente não começa, é claro que a gente não vai atingir nada. Então, é importante a gente lembrar dos humildes começos. Eu gosto muito de lembrar disso. Humildes começos, como uma humilde sementinha do grão de mostarda, tão pequenininha, você não imagina a árvore grandiosa e frondosa que ela vira. E a metáfora não fala só dela virar uma árvore grande e frondosa, fala que ela contém em si tudo, porque uma semente gera uma árvore gera mais um montão de sementes, e aquele montão de semente vai se multiplicando, e a gente tem aí, olha, um reflorestamento da nossa existência. Então, é muito importante que a gente lembre sempre, 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 que humildes começos não precisam ser desprezados, eles guardam em si a promessa de grandes finais, ou grandes continuidades. E quando a gente se lembra disso, a gente se enche de um ânimo muito maior para realmente executar os nossos começos. E como a gente tem falado sempre aqui, Jansen, é importante a gente lembrar de sempre retirar da gente aqueles óculos, aquelas lentes do julgamento, quando a gente tem uma mão muito forte, muito pesada em cima da gente, que lente do mal. Oi? Aquelas lentes do mal. Aquelas lentes muito, muito pesadíssimas, muito cruéis com a gente mesmo. Quando a gente se julga de uma maneira muito forte, então a gente costuma se julgar e a gente é tão legal, né, que a gente é o advogado de acusação, a gente já é o juiz, a gente já é o carcereiro, a gente já é o verdugo, a gente já é tudo quando diz respeito a gente mesmo. Muitas vezes a gente é mais complacente com o outro, e quando é com a gente tem essa mão pesada. E como a gente muitas vezes se julga muito, toda vez que a gente está no piloto automático, a gente está nesse nível de julgamento, a gente acaba muitas vezes desprezando algumas coisas, alguns projetos, sonhos, porque a gente fala, isso não é mesmo para mim, ou então a gente olha para as nossas condições e acha que são condições muito pequenas ou muito humildes, e a gente tem que lembrar que os humildes começos guardam em si
infinitas possibilidades, e que se a gente permanece ali, se a gente dá continuidade àquilo ali, a gente pode chegar onde a gente quiser. Na nossa live passada, nós tivemos aqui uns problemas técnicos, não pudemos continuar no Instagram, a gente continuou só no Face, com falhas ali, né, por conta da parte técnica, da parte de internet, e a gente falou isso um pouquinho na live passada, que qualquer caminhada que eu me proponho a fazer, ela pode ser uma caminhada de 500 metros, de 2 quilômetros, de 10 mil quilômetros, qualquer caminhada que seja, ela vai sempre começar com o primeiro passo. E se eu dei um primeiro passo, a boa notícia é que eu sei dar passos, porque toda caminhada ela vai prosseguir conforme eu vou repetindo esse primeiro passo. Se eu dei o primeiro, eu sei dar passo, então eu repito passos e eu chego aonde for. Pode ser uma caminhada menor, pode ser uma caminhada maior, pode ser uma caminhada que eu fale, uau, isso aqui é muito grande para mim, mas toda caminhada, ela vai se sustentar dessa forma, conforme eu vou repetindo aquele primeiro passo que eu dei. Não dá, por mais que eu esteja com muita pressa, eu posso estar naqueles momentos de desespero, não, eu já quero chegar lá, nessa linha de chegada aqui, Euforia. porque depois eu já tenho outras caminhadas, eu posso estar na euforia, posso estar do jeito que for, não rola eu querer estar aqui e dar um passo que eu faço, pô, e abraço o mundo com as pernas. Vai ser um passo atrás do outro. E muitas vezes a gente passa por um momento de desânimo e fala, não, mas vai demorar tanto. Sim, pode ser que demore um pouco mais. Se eu tenho uma caminhada de 1 quilômetro, ela vai demorar mais do que uma caminhada de 100 metros. Mas é uma caminhada, e se eu continuo caminhando, eu chego lá. Tem um filme muito interessante, eu tinha até começado a falar sobre ele na live passada, quando a gente teve um corte, que é o Conde de Monte Cristo. Não sei aqui quem já teve a oportunidade de assistir ou de ler a história. E aí conta a história de uma pessoa que estava presa no calabouço, ele foi jogado lá para não sair mais, era uma prisão perpétua para a pessoa realmente ficar lá até morrer. E ele conseguiu, a história se dá num tempo mais antigo, e ele conseguiu ir cavando ali, tinha um padre que conseguiu cavar por baixo, né, veio, fez um túnel e saiu na cela desse moço. E o padre falou, puxa, eu errei, eu estava querendo sair lá fora e eu saí aqui. Mas vamos fazer o seguinte, vamos comigo cavar, continuar cavando, a gente fazer um túnel que leve a gente para fora dessa masmorra. Todos os dois estavam presos ali indevidamente, injustamente, foram lançados lá por algo que fizeram lá fora e não tiveram um julgamento justo, nada disso, só foram lançados lá na masmorra. E aquele padre falou para esse moço, vamos cavar então junto comigo, 2 é melhor do que 1, a gente cava para fora daqui e sai daqui. E eles não tinham ferramentas, eles não tinham a instrumentação necessária, eles tinham algumas colherezinhas e alguns pedacinhos ali de qualquer coisa, e aí eles sentaram, fizeram um cálculozinho assim por alto, e o moço falou para ele, pelos meus cálculos aqui, a gente vai levar 13 anos para sair daqui. Então, assim, veio aquele desânimo, ele falou, por que eu vou ficar cavando aqui? E eles estavam lá, jogados, esquecidos, no meio da masmorra. E eu acho fantástico quando aquele padre vira para ele e fala assim, você tem alguma coisa mais importante para fazer durante esse tempo? Estavam presos em uma cela solitária, não havia mais nada. Tem alguma coisa mais importante, mais urgente para você fazer? Então, se meu tiver, amigo, até te ajuda. Porque se for 13 anos, em 13 anos a gente sai. Se a gente não cavar, a gente vai ficar aqui para sempre. Então, eu gosto muito dessa ilustração, porque às vezes a gente fala que vai demorar demais, mas se você não fizer nada, não vai demorar demais, simplesmente nunca vai acontecer. Não acontecerá. Então, é bom que a gente levante, que a gente se encha de ânimo, de animação, de estímulo, que é para a gente fazer. E detalhe, não levou 13 anos, tá, Jansen, no filme. Enquanto você estava dizendo essas coisas, eu estava pensando aqui o seguinte, que
A sensação que eu tenho nessas questões é que são dois os pensamentos ou as sensações que a gente tem diante de uma empreitada que a gente sonha ou almeja fazer. Uma é a vaidade, de achar que se é pequeno demais para começar é porque não vai dar em nada, e eu quero coisas grandes, e que coisas grandes na minha cabeça precisam começar grandes, então a minha vaidade não me permite começar pequeno. Foi um dos meus casos. Ou outro é que a preguiça de ter que desenvolver ao longo do processo, e aí quando eu falo preguiça, é preguiça mesmo, falta de empenho, falta de determinação, de garra, de vontade, de saber que vai ter que se empenhar e gastar-se naquilo, a preguiça me faz nunca começar, porque vai me causar trabalho. Então eu fico diante de duas possibilidades que me paralisam. Uma é a vaidade, que eu não aceito começar pequeno porque eu quero ser grande. E uma vez que quero ser grande, começar pequeno não me interessa. Então eu não começo, a menos que eu comece grande. Né? E sempre lembrando que todo começo grande, daí para frente tem que ser muito grande e o tombo poderá ser maior ainda. Porque tudo que começa grande demais, quando você não está caminhando, você pode cair. E na segunda questão, é aquele que está sempre deixando para depois o início do que tem que ser feito. E aí é exatamente nessa questão do Conde de Monte Cristo. Né? A cada dia que ele deixasse de começar, seriam 13 anos e mais um dia. Então, sempre postergaria para mais tarde aquilo que ele gostaria, que eu poderia, na verdade, começar a fazer. Acho que essas duas são duas posições, são duas questões que nos acometem diante de uma empreitada. Ou a gente toma diante de nós mesmos a consciência de que precisamos agir na direção daquilo que nós pretendemos, e vamos começar do jeito que dá para começar, sabendo que vamos ter que cavar muito, vamos ter que nos esmerar muito, vamos ter que nos empenhar muito para conseguir chegar a ver a luz do sol. Agora, se o tempo todo você pensar que tem que começar grande, ou que você só vai começar se tiver garantia de que vai chegar, você nunca vai começar, e se começar grande vai cair e pode não chegar a lugar nenhum. Essa questão da preguiça, porque muitas vezes nós sentimos ou uma preguiça ou sentimos um desânimo. Essa semana eu estava fazendo um atendimento com uma querida, ela falou: Deise, eu não estou aguentando não, estou precisando de alguém que venha aqui para me dar um estímulo, alguém que venha aqui me animar, para sabe, me colocar para cima e me ajudar, me dar aquele empurrão que está faltando. E a gente está conversando sobre isso e lembrando, como nós outros papos essenciais, né, Jansen? Adulto é aquele que se torna pai e mãe de si próprio. Então, toda vez que eu me torno pai e mãe de mim mesma, eu posso ser essa pessoa que vou sempre estar me dando esse estímulo, vou sempre estar me dando esse empurrãozinho. É lógico que a gente gosta de ter, né? O ser humano é um ser social e sociável, então a gente precisa de companhia e a gente precisa de ajuda, lembrando que a ajuda verdadeira é um ajudar o outro. E aí a gente faz uma dança bacana aqui, e nessa dança, nessa valsa bonita, qualquer relacionamento tem condição de se sustentar, porque eu ajudo, eu recebo ajuda, eu ajudo, eu recebo ajuda. Agora, quando eu estou vibrando nessa emoção de que eu preciso que alguém venha me dar um estímulo, senão eu não tenho forças para fazer, aí eu estou olhando para as situações a partir da minha instância criança, a partir da minha criança interior. E toda criança precisa realmente do estímulo dos seus pais, dos seus adultos. Mas se eu lembro que adulto é aquele que se torna pai e mãe de si próprio, então eu lembro que habita em mim a força para me dar esse estímulo. Estímulo a gente tem que ir desenvolvendo a cada dia, motivação a gente tem que ir desenvolvendo a cada dia. Você está tomando alguma coisa aí que deve estar muito gostosa, não tem como eu encher uma caneca de motivação e falar, agora eu vou comprar ali na farmácia e vou tomar. Não rola. Então, motivação é uma coisa que a gente vai produzindo na gente dia a dia. E você tocar na preguiça é uma coisa muito interessante. Quando a gente faz o estudo dos tipos de personalidade dentro do Eneagrama, tem um dos tipos que ele tem essa característica da preguiça. E é muito importante a gente lembrar, no Eneagrama a gente faz uma comparação, um paralelo com o pecado.
E pecado, na sua origem, a origem da palavra pecado, ela não tem nada a ver com esse conceito de julgamento moral. Na sua origem, a palavra pecado significa errar o alvo, e ela tem a ver com um contexto bélico, um contexto de guerra, né? Então, antigamente, se eu estava numa guerra, geralmente as minhas armas, as armas que a gente tinha nos tempos mais antigos, vamos dizer que fosse uma lança, um arco e flecha. Então, eu estou aqui e vou guerrear. Eu sou um povo que vou guerrear contra outro povo. Eu e Jansen somos de povos que estão ali em oposição. Nós vamos guerrear. Então, eu pego a minha lança, miro você, Jansen, e lanço, e eu errei. Não acertei você, que era o meu alvo. Obviamente, se isso acontecer, você que não é bobo nem nada, você vai aproveitar a chance, vai aproveitar a deixa, e você que vai me acertar. Então, a palavra pecado tem essa raiz, essa origem, um contexto de guerra, em que eu erro o meu alvo. Então, se eu estou guerreando contra você, você é o meu alvo, eu erro o meu alvo. Eu não posso errar. O seu alvo pode ser eu, pode ser outra pessoa aqui, do meu povo, do meu clã. Então, eu nunca erro o alvo de outra pessoa, eu erro o meu. E a preguiça, a gente estuda isso no Eneagrama, que é um desses erros de alvo. E, geralmente, quando a gente tem preguiça, e quando a gente está no piloto automático, a gente vem com essa mão pesada de julgamento, e muitas vezes a gente fala, eu sou muito preguiçosa, eu não aguento, eu não dou conta. Tem gente que consegue, tem gente que tem motivação. Eu tenho uma preguiça, eu sou muito preguiçosa. Se a gente lembra que é o erro de alvo que eu tenho, para mim, é o erro do meu alvo, a gente começa a olhar para isso de uma forma muito mais clara, muito mais transparente, muito mais precisa. Então, tem gente que chega para mim dizendo, Deise, eu sou muito preguiçosa, eu sou muito preguiçosa. E quando a gente olha para a preguiça, às vezes são pessoas ao outro para fazer o que precisa, para se virar nos 30. Então, quando a gente olha com um olhar mais claro, a gente vê que eu estou errando o meu alvo. Então, geralmente, a gente está com uma preguiça da gente mesmo. Eu vejo pessoas assim que podem trabalhar de manhã até de noite, aí deu de madrugada, quando ela ia descansar, você liga para essa pessoa, Jansen, e fala, fulana, eu estou aqui precisando de uma ajuda, ela fala, não, peraí, já estou me levantando de oi. Isso não é preguiça. Geralmente é uma preguiça que se volta para mim, é uma preguiça de mim mesma, justamente porque eu estou olhando com esse olhar de julgamento, eu estou achando que para mim não vai dar certo, que eu não vou dar conta, que vai ser difícil demais, que vai dar muito trabalho. Se é para o outro, eu faço. Se é para mim, eu fico com essa preguiça. Então, é uma preguiça de mim mesmo. E quando a gente olha para isso, a gente pode tirar essas lentes do julgamento e pode olhar para a gente com aquelas outras lentes que nós já falamos aqui, da amorosidade e da compaixão. Então, eu sou pai e mãe de mim mesmo e eu vou dar esse incentivo, eu vou falar para mim mesmo, meu bem, vai que você consegue, vai que eu estou aqui do seu lado. Às vezes a nossa criança está se sentindo muito só, mas hoje eu já sou uma adulta e da adulta que eu sou, eu posso dar esse incentivo. Geralmente, quando a gente tem medo nesse caso que a gente está falando hoje, né, de começar uma nova coisa, de entrar num novo sonho, num novo projeto, e a gente fala esse tipo de coisa, mas e se não der certo? Parece que a gente tem um medo lá do futuro, e se não der certo? Só parece, porque na realidade, geralmente a gente tem medo de repetir uma experiência dolorosa do passado. Quando eu falo, e se não der certo, aqui dentro de mim, lá no meu subconsciente, eu estou acessando uma dor passada. Eu tentei algo no passado e não deu certo. Então, eu senti uma dor por conta disso. Eu estou com esse e se lá no futuro der a mesma coisa e eu voltar a sentir aquela dor do passado? Então, a gente já pode, a partir daqui, do adulto que nós somos, lembrar para a nossa criança interior. Lá atrás pode ter sido uma dor, mas hoje é um novo tempo, hoje é uma nova condição, e hoje eu estou aqui com você. Nós vamos fazer isso e vai dar certo, de um jeito ou de outro.
conforme eu estou fazendo a minha caminhada, um passo atrás do outro, pode ser que, de repente, eu encontre um obstáculo aqui no meio do caminho. Então, vamos dizer que, pelos meus cálculos, né, o Conde de Monte Cristo calculou 13 anos. Vamos dizer que, pelos meus cálculos, só para a gente simplificar aqui, eu tenha feito um cálculo que vai dar 5 horas. Eu encontrei um obstáculo aqui no meio do caminho. Pode ser que leve mais de 5 horas. Mas, se eu não desistir no meio do caminho, eu vou dar um jeito. Tem um obstáculo, o que eu posso fazer? Eu posso passar por cima, eu posso contornar, eu posso cavar um túnel e sair do outro lado, eu posso fazer um salto e já sair. Eu vou dar um jeito. E às vezes acontecem coisas, como no filme que eu dei o exemplo, que em vez de 5 eu vou levar menos horas. Porque toda vez que a gente se movimenta para fazer alguma coisa, a gente começa a vibrar naquela energia. Essa nossa vibração, nós somos pura energia, e tudo aquilo que eu estou vibrando, vibra junto. A vida acontece mais ou menos como acontece o eco. Você fala, a sua voz ela vai em ondas aqui até bater aqui em alguma coisa, em algum obstáculo, e ela volta e a gente ouve o eco. Quando eu estou vibrando alguma coisa, isso sai, é aquela história da gente jogar uma pedrinha numa água que está parada, a pedrinha afunda ali, mas ela não movimenta só aquele lugar onde ela caiu. Ondas vão se formando e vão se propagando ali ao redor. Então, se eu estou vibrando numa coisa, todo o universo ao meu redor vai vibrando junto. E isso volta para mim. Então, às vezes, pode ser que eu leve um pouco mais de tempo. Às vezes, eu levo aquele tempo que eu calculo. E às vezes, eu levo até menos tempo, porque essa vibração fez muita coisa aqui ao nosso redor. Vibrar e se movimentar também, e ajudou, veio como mais uma ajuda para que a gente chegue lá onde a gente quer. Então, desprezar humildes começos não é uma coisa sábia. Sábio é a gente honrar todas as nossas iniciativas. Se você olha para algo e você vê que aquele algo, se for concluído, vai ser bom, se joga nisso. E a gente fala sobre parcerias ganha, né? 3 ganha. Então, se eu vou fazer um projeto, eu olho, é bom para mim? É bom para o outro? É bom para o todo? Quando a gente vê isso, aí mesmo, meu amigo, minha amiga, que a gente pode se lançar de cabeça. É algo que vai fazer bem a todos, que vai gerar um bem comum ao todo. Então, a gente pode se jogar, sabendo que não importa o tamanho do meu começo, mas se eu continuo, se eu tenho essa garra, se eu tenho essa firmeza. E quando eu digo garra e firmeza, não quer dizer que eu não vá me cansar no meio do caminho. A gente pode se cansar, a gente pode pensar um pouquinho, a gente pode parar, tomar uma água, a gente pode parar para fazer algo, para dar aquele descanso, para renovar as energias e não desistir. Se a gente não desiste, a gente continua e a gente vai chegar onde é necessário. E conforme a gente se põe em movimento, as pessoas que olharem para aquilo e reconhecerem a verdade delas, na nossa verdade, naquilo que a gente está fazendo, automaticamente elas se levantam para se movimentar junto com a gente. Então, a gente pode ter certeza que no meio do caminho a gente não fica só. A gente não depende de que alguém esteja sempre empurrando a gente vai, mas a gente encontra pessoas com quem a gente se conectar, que a gente pode ajudar e receber ajuda, e a caminhada fica muito mais tranquila. Você pode ter certeza que você dá conta de chegar lá. Não precisa ser de uma vez. E esse processo de construção é o que a gente já falou aqui no outro papo essencial, né, Jansen, naquela história do mocinho que tinha que empurrar a pedra. Enquanto a gente está ali no processo, enquanto a gente está se movimentando, tantas e tantas boas e bonitas e úteis estão acontecendo na nossa vida. Toda vez que eu inicio uma caminhada, eu vou passando esse processo, e esse processo vai me transformando profundamente. E quando a gente chega aqui no final dessa caminhada, com certeza a gente já não é mais a mesma pessoa que começou. A gente já chega aqui
com muito mais experiência, com muito mais bagagem, com muito mais crescimento, com muito mais graça. Então, sempre vale a pena a gente olhar para os nossos começos, honrar todos os nossos começos, do tamanho que forem eles, honrar a nossa iniciativa e honrar esse nosso movimento. E isso vai fazer com que a gente alcance, com que a gente gere o resultado que a gente está querendo. Além disso, Deise, me parece muito claro que, às vezes, como você bem colocou aí, a questão de que você vai se transformando ao longo do processo, pode ser que o sentido disso tudo seja exatamente o próprio caminho que você vai percorrer, não necessariamente o lugar que você chegaria. Eu sempre gosto de dizer que, na maioria das viagens que eu fiz, mais feliz foi o caminho que eu percorri do que o momento da chegada. Porque você vai se encantando, você vai se enriquecendo, você vai vendo novas coisas, você vai percebendo novas paisagens. Quando você chega no lugar, você está muito mais enriquecido. O trajeto, a jornada é sempre mais enriquecedora do que a alegria da chegada. Assim como a preparação da festa é muito mais empolgante do que a festa em si, porque a gente sempre está trabalhando com as perspectivas e as expectativas da gente. Agora, eu queria ressaltar também um outro aspecto nessa questão toda, é quando a pessoa não parte para realizar os pequenos começos, seja por vaidade, ou seja pela questão de achar que é preguiçoso demais para caminhar, é que quando chega no final da vida e ele não caminhou nada, tenha sido por vaidade ou tenha sido por preguiça, ele começa a racionalizar desculpas para a própria vida. E aí começa a dizer, puxa, mas não deu certo, isso não era para mim, fulano é que é feliz, puxa, o cara teve sorte, ela conseguiu chegar não sei aonde. Eu começo a racionalizar desculpas porque eu não me imbuí da responsabilidade que era minha. Começar meus pequenos começos, dar meus primeiros passos, caminhar o que tivesse que caminhar e colher aquilo que eu efetivamente tiver plantado durante essa jornada. Aí eu não faço o que eu devia fazer, não chego a lugar nenhum, depois ou racionalizo o meu fracasso ou começo a apontar como sorte, né, como virtude do acaso, quando alguém cumpriu o que lhe cabia e chegou a algum lugar. Eu gosto sempre de lembrar que de vez em quando eu passava por algumas pessoas e dizia assim, poxa, quero ver tirar essa onda sem dinheiro. Eu falei assim, sem dinheiro não consegue não, porque o seu trabalho é beça. Porque, cara, a sensação quase que eu era culpado por estar numa situação melhorzinha, né? As pessoas fazem isso com você de forma cruel, elas não têm empenho para realizar nada e começam a julgar o teu comportamento. Estou dizendo isso de forma genérica, lógico, não estou fazendo um comportamento específico, criando também historinhas nesse paralelo. Mas essa é a sensação que eu tenho clara de que a gente, por não ter o empenho e a capacidade de humildade de começar humildes começos, no frigir dos ovos e no final da vida, vai menosprezar a conquista dos outros ou relativizar e racionalizar a nossa própria preguiça. Todo mundo que já chegou lá, qualquer que seja o lá que a gente se propõe a chegar, costuma ouvir muito isso, né? Ah, mas foi sorte. Ah, mas é porque as suas condições são diferentes do que a minha. Ah, porque... Não, gente, não é sorte. É persistência. Todo mundo que já chegou lá e já tudo, essa pessoa já batalhou muito, ela já caminhou muito, e a outra característica que você falou aí, justamente essa, né, Jansen, da vaidade ou de um orgulho que acaba impedindo a gente, né? Se a gente para com essa questão de tentar se comparar com o que aí eu penso, eu quero isso aqui, nossa, mas o Jansen já tem aquilo. Ok, o meu começo é esse, o Jansen já pode ter começado a caminhar antes do que eu, se a nossa caminhada é parecida, se ela faz mais ou menos o mesmo trajeto, pode ser que você já esteja lá na frente, mas eu não vou dar um jeito aqui de pular aqui e já estar aqui, eu vou caminhar também. Histórias não são comparáveis, né, Deise? Histórias não são comparáveis, por mais que a pessoa tenha muitas afinidades. Nós fomos jovens mais ou menos na mesma época, no mesmo lugar. Não vou dizer que crescemos juntos, porque eu tenho mais idade que você, mas praticamente estivemos juntos no mesmo lugar. Portanto,
depender-se daí que a minha história tem que ser igual à sua. E não é isso que acontece de jeito nenhum. Você tem a sua história, tem a minha história. Cada um tem uma história que não é comparável uma história com a do outro. Né? Elas se tocaram em determinado momento, mas não são iguais. A gente não precisa dessa comparação nunca, porque senão a gente acaba realmente, de fato, entrando nessa vaidade que você está falando, nesse orgulho, e a gente acaba não querendo. Ah, vai que eu começo agora, o Jansen já está lá na frente, eu não consigo fazer igual a ele, eu vou me sentir muito mal, e não tem nada a ver, cada um sua própria caminhada e cada um tem seu desenvolvimento. O que a gente pode, sim, olhar para o outro e fazer é: uau, o Jansen já conseguiu isso aqui, eu quero tanto conseguir isso também. Então, olha que bacana, se o Jansen já conseguiu, ele está me dando um estímulo, a existência dele e o movimento dele me dá um estímulo. Se ele conseguiu, eu posso conseguir também. Ele no tempo dele, eu no meu tempo, mas dá para a gente seguir em frente. Possível. É possível, e a gente se lança naquilo. E pode ser que o nosso chegar lá também seja diferente. Pode ser que você chegue lá dentro da cor verde, eu chegue lá também dentro da cor azul. E está tudo bem, gente. Então, quando a gente olha para o outro, a gente não precisa dessa comparação que esmaga a gente. A gente pode utilizar isso como um estímulo. É possível. O Jansen conseguiu, a Márcia conseguiu, a Maiana, querida, que está aqui dando oizinho para a gente, conseguiu. Então, é possível também, para mim, conseguir. É só eu continuar. Então, a gente se dispõe, a gente olha para aquilo, a gente começa a caminhar e a gente faz uma caminhada consistente, aquela caminhada em que a gente não desiste. A gente pode parar para descansar, sem precisar desistir. E a gente vai com toda a garra. De novo, e aí, se eu sentir medo? Nós já falamos isso aqui. É medo mesmo. Vai com toda a sua coragem. Coragem não é ausência de medo. A palavra coragem, ela é composta de cor e de agem. Cor de coração, agem de ação. Então, coragem é você agir pelo seu coração. E a voz do seu coração é aquela voz mansa e suave que está sempre falando com você. E o que a gente faz com a voz do coração é, muitas vezes, a gente falar: imagina, isso é coisa da minha cabeça, eu não vou dar atenção para isso. E era o nosso coração falando com a gente, mostrando para a gente, abrindo novos horizontes para a gente. Então, coragem é dar ouvidos a essa voz, agir pelo coração e ir adiante, mesmo que a gente esteja sentindo medo. Tá tudo bem sentir medo também. O Léo sempre fala isso. Tá com medo, vai embora, toca o barco. Eu tenho praticamente a percepção disso e eu tenho visto muito isso acontecer nesses dias agora, da pandemia, né? Em que muita gente está precisando se reinventar. Eu tenho visto tanta gente iniciar pequenos começos. E aqui mesmo, perto da minha casa, eu tenho uma história muito real, na verdade, duas histórias muito reais, que são de pequenos começos e que começaram de forma que a gente não dava nada mesmo, né? Duas pessoas começaram um mercadinho, cada um no seu tempo, cada um na sua realidade. Um começou a partir de um depósito de bebida, o outro começou a partir de um hortifruti, e um não tinha dinheiro para comprar muitas coisas, acabava tudo muito cedo, o outro, o depósito de bebida que ninguém queria passar perto, porque era uma bagunça, e foram fazendo aquilo ali devagarzinho, no tempo deles, dentro da possibilidade, caminhando daqui, caminhando ali, fazendo história curta. Eles ainda não chegaram no final da história deles, ainda estão em progresso, ainda estão em desenvolvimento, mas hoje já estão ambos extremamente bem caminhados, um ao lado do outro praticamente, teriam tudo para ser adversários diretos, e se autoestimulam um ao outro a ir seguir em frente e tal. E estão dois mercados, nós ganhamos dois mercados. Não existia porque duas pessoas começaram com pequenos começos. Começaram devagarzinho, trabalhando, tiveram problema de estoque, um desabou o teto, começou de novo e tal. Um está no que está hoje, chegou antes do outro, mas o outro está chegando junto agora também. E não são comparáveis essas histórias, cada um foi no seu tempo, mas uma coisa eles têm: não tiveram preocupação em nenhum momento de
a achar que deveriam começar grandes, aceitar o desafio de começar pequeno, né? E talvez muito estimulados por isso e também pelas circunstâncias da realidade que se impõe no nosso país nesses momentos, eu percebi ontem, andando pela rua, que nada mais, nada menos que 7 novos negócios estão sendo iniciados na porta de casa. Cada um vai tomar um caminho, cada um vai seguir um trajeto. Pode ser que alguns não deem certo, morram logo no início, mas outros tenderão a seguir. O importante é que todos eles estão começando do mesmo jeito. Portinha de casa, aceitando o início bem chinfrim, como a gente diria de forma popular, mas começando. Tenazmente. E lembrando que o é para todos, né, Jansen? Oi? Lembrando que o sol é para todos, você está falando, sim, são dois mercados bem próximos, se eles se ajudam, né, se não acham que um é inimigo do outro, se eles se ajudam, muito mais chance eles têm, e é aquela valsa de ajudar e ser ajudado, né? Muito mais chance eles têm de se firmarem ali, de continuarem, e você falou, e nós aqui das Redondezas ganhamos dois mercados. Então, isso é muito importante da gente perceber. E essa questão também é uma questão que às vezes a gente quer se começo e falar, mas já tem tanta gente fazendo isso, tem tanta gente que está tão mais à minha frente, tem gente que faz tão bem. Sim, mas cada um faz bem dentro do seu jeito, dentro da sua realidade, dentro da sua história. Então, a gente não precisa de desistir de nada, é olhar para o outro e tomar aquilo para a gente como um estímulo, para a gente ir fazendo o nosso. E sempre dá, gente, o sol é para todos, o sol brilha para todos, o sol não acaba. A gente não precisa ter medo de usar o sol, porque se a gente usar demais, ele vai acabar. Todos os dias o sol vai nascer e vai se pôr, e todos os dias ele está aqui para nos nutrir, para nos carregar de energia, para nos alimentar. Então, o sol é para todos, dá para a gente fazer, e isso dá para ir adiante. Esse momento de pandemia, Jansen, na realidade, todos nós tivemos que nos reinventar. Você está falando de duas histórias aí que, pelo jeito, as pessoas ficaram sem a fonte de renda que tinha antes, e aí tiveram que se reinventar dessa maneira. Mas mesmo quem continua trabalhando no seu trabalho antigo, que não precisou, que não perdeu o emprego, que não passou por esse tipo de situação, mesmo assim, todos nós, o planeta Terra teve que se reinventar nesses últimos meses, desde que veio essa pandemia. E isso é um lembrete para a gente de que a gente precisa se reinventar sempre. Veio a pandemia agora, ninguém queria, ninguém estava esperando isso, ninguém estava torcendo por isso, mas ela acabou servindo como um lembrete para a gente, que mesmo quando não tem uma questão de uma pandemia, ou de uma quarentena, ou de coisa assim, o normal na vida da gente a cada dia é um novo dia. E se a gente tem a consciência disso, a gente está se renovando também todos os dias, se reinventando e se preparando para quando acontece uma mudança muito grande, como foi a gente embarcar junto nessa mudança e seguir da nova forma que for possível. Heráclito de Éfeso falava isso. A única constante é a mudança. Então, se a gente tem certeza de uma coisa que a gente pode saber com certeza absoluta na vida, é que tudo muda o tempo todo, já dizia Lulu Santos também. Então, a gente pode olhar para isso nesse movimento de se reinventar a cada dia. É verdade. Agora, para a gente se encaminhar já para o final do nosso encontro, deixa eu te falar uma coisa. Eu acho que nesse processo todo que nós vivemos hoje, né, na atualidade, nós tivemos a chance do planeta tomar uma resetada. Alguém apertou o botão do reset. Alguém apertou o botão do reset e disse vai começar tudo de novo. Essa é a chance da gente começar. A sua vida tomou um reset. Mesmo que você continue fazendo a mesma coisa que fazia antes, você vai fazer diferente. Nós vamos viver novas circunstâncias. Aquilo que você fazia agora será vivido em outra ambiência, em outra realidade. Tudo será diferente, tudo foi mudado. É a chance da gente fazer melhor, fazer com mais empenho, com mais dedicação.
Se você perceber que não é aquilo que faça diferente, altere o que está sendo feito, faça melhor, faça com mais empenho, faça aquilo que te dá prazer, faça, faça, realize, não fique com medo, não tenha vaidade, não tenha discurso de desculpa e de autocomiseração. Realize o que você sonha, vá atrás daquilo que você quer, você pode começar e começar bem. Agora, mesmo que você comece devagarzinho, comece devagar, dê um passo atrás do outro. Você descobriu que sabe dar passos, dê muitos passos. E a cada momento que você olhar para trás, aproveite para celebrar o quanto você já andou. E se você cair, começa de novo, porque você já terá ganho a experiência da caminhada que fez até o momento que você caiu. É a hora de fazer diferença. Nós estamos com uma grande oportunidade pela frente, não podemos perder esse momento. Esse é um momento histórico, nós somos a geração que vai viver um momento histórico no mundo. O mundo foi resetado. 2020 foi um momento em que o mundo sofreu um divisor de águas involuntário. É hora da gente aproveitar, cada um de per si, dentro de suas próprias histórias, fazer diferença em suas próprias vidas. Eu acho que essa é a grande lição que a gente fica desse tempo, desse período todo que a gente está vivendo. Antes da gente terminar, eu quero lembrar para o pessoal que está nos assistindo, tanto no Facebook quanto no Instagram, que a partir de daqui a 2 semanas, não na próxima, a gente ainda vai falar isso bem, mas por isso que eu estou começando a falar agora. Nós vamos mudar do Link Hour Review para o Link TV. O Link Hour Review progrediu, a gente agora tem uma plataforma de TV e a gente vai passar a transmitir as nossas lives pela Link TV, que vai ser uma plataforma de TV que vai guardar para você tipo uma espécie de streaming, né? Como se fosse o Globoplay. Vou usar mesmo a Globo como exemplo. E aí você não só vai assistir já dentro da Link TV, como já vai estar com tudo guardado para acompanhar em outras plataformas, para você poder maratonar os episódios, ver tudo que a Daisy falou durante esse tempo todo, e a gente vai melhorando o nosso processo. Então, você que já nos acompanha sempre toda segunda-feira aqui pelo Papo Essencial, você vai passar a acompanhar não pelo Link Hour Review, vai continuar existindo, mas não vai ser mais por ele, vai ser pela Link TV. A partir de agora a gente vai progredir para uma TV plataforma. Dona Deise Oliveira, tá ficando chique você, hein? Chique demais, menino. Uma coisa chique total. Eu quero mandar um abraço aqui para o meu amigo Melquides, que está aqui hoje também com a gente. Que coisa boa, seja bem-vindo. Angélica Opusca, querida, que entrou aqui agora também. Bom estar aqui com você também. Seja muito bem-vinda. Tem um Renato aqui também, acho que eu não conheço. Renato, seja bem-vindo também. E eu botei uma mensagenzinha aí no nosso postzinho para a gente honrar os nossos começos e prosseguir. É no meu passo, é no meu ritmo, é na minha condição, é na energia que eu tiver, é na minha disposição, sem precisar comparar com a de ninguém, é eu começar e prosseguir, gente. E a gente vai chegar aonde a gente quiser e aonde for preciso. Isso engloba a fé, isso engloba a ciência, que hoje já mostra pra gente. E se a gente olhar e lembrar que as possibilidades já estão aí, todas elas, e que eu posso acessar a partir da minha disposição, da minha vontade, da minha ação, a gente prossegue e a gente chega aonde for. Não é não, Jansen? Se é. Tem vivido isso, eu tenho dito sempre isso aqui, né, quando a gente fala sobre essas questões. Perdão. Eu sempre tenho dito e ressaltado, eu sou prova de reinvenção, né? Estou me reinventando completamente, passei 40 anos numa outra profissão, realizei o que tinha que realizar, progredi o que tinha que progredir, galguei o que tinha que galgar, e em um determinado momento comecei a decidir mudar e inverti, virei totalmente as baterias para cima da comunicação. A gente começou pequenos começos, comecei com um blog em 2014, fui encaminhando, e agora a gente está lançando plataforma de TV e a rádio inaugura agora no mês de setembro. Quer dizer, não é uma coisa legal, diferente, novo? Não tinha a menor ideia de onde ia chegar, né? E também não cheguei a lugar nenhum, não. Ainda é processo. Sabe Deus aonde a gente vai parar. Né? A gente não sabe aonde vai chegar. É processo enquanto a gente está por aqui, né, Jansen?
Oi? Oi? É processo enquanto a gente está aqui, enquanto a gente estiver por aqui, Ótimo. enquanto a gente está respirando, a gente está no processo, a gente está na reinvenção, a gente está no movimento de vida. Opa, até a último fôlego de vida, não tem a menor dúvida. Muito bem, Deise, obrigado Exato. por esse nosso bate-papo, essa sua generosidade maravilhosa. 4 meses de papo essencial, 16 episódios. Nós vamos chegar aí, se Deus quiser, passar pela marca dos 20 e vamos progredir, sempre lembrando que toda segunda-feira, 19h30, papo essencial com Deise Oliveira, até semana que vem ainda no Link ao Vivo e a partir da semana seguinte, então, pela Link TV. Estamos preparando a programação especial para você, para a gente começar já com o pé direito. Deise, que segue com a gente, não tem a menor dúvida. É a nossa Maravilha, gente. parceira. Na verdade, a parceira número 1, né? Você foi o starting desse processo todo. Hoje Que coisa boa, né, não, Jansen? Nós já estamos transmitindo 12 lives por semana. Que bacana, que coisa boa. Muito feliz de estar aqui nesse processo, muito feliz de estar neste lugar da primeiríssima. Que coisa boa. Seguimos juntos. Angélica está falando que chegou atrasada, não importa, querida, você chegou, chegue sempre, toda segunda-feira, estamos aqui juntos a partir das 19h30. Selminha, todos vocês queridos que estão aqui, nosso muito obrigada, Márcia querida, nosso muito obrigada a todos vocês por essa companhia, por essa oportunidade da gente estar aqui sempre batendo um bom papo e um papo tão essencial para a vida da gente todos os dias. Obrigada, Jansen, obrigada sempre a todos vocês. Priscila querida também. Um beijo para todos e na segunda-feira a gente está aqui novamente. Beijão. Tchau.